Lucas capítulo 21, do verso 25 ao verso 28. A palavra do Senhor diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Louvamos o Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor deixou para nós, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, ao nos orientar, ao nos tirar da ignorância, ao nos revelar a verdade que nos liberta, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos dá. Ela é o alimento da nossa vida, ela é o sustento para cada um de nós. E que a Tua palavra essa noite venha alimentar todos os Teus filhos nesse lugar. Que nós saiamos daqui, ó Senhor, cheios de fé, de certezas, de confiança no Senhor, de modo a enfrentar as dificuldades que esse mundo apresenta, Pai, e permanecer firmes na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe com a palavra, Pai, e para isso eu quero ser usado pelo Senhor. Quero ser um instrumento nas Tuas mãos e preciso da unção, do poder do Espírito Santo, também da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai, para que eu possa, usado pelo Senhor, tocar nos nossos corações essa noite. E é isso que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esse texto aqui que acabamos de ler, são palavras proferidas por Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que disse aquilo que está aqui escrito. Ele estava falando aos seus discípulos a respeito de coisas que no futuro viriam a acontecer. Os próprios discípulos não chegariam a presenciar estas coisas. Mas nós hoje somos os discípulos de Jesus. E a nós se dirige então esta palavra. E uma mensagem bíblica, uma doutrina bíblica que as Sagradas Escrituras trazem para nós, é a de que Jesus voltará. Você acredita nessa doutrina bíblica? A palavra de Deus nos diz, e aqui o próprio Senhor Jesus está textualmente afirmando, que virá com poder e glória, não é como diz o versículo número 27, então, é certo que o Senhor voltará, pois Ele mesmo prometeu, a promessa saiu da sua própria boca, não foi uma história inventada por nenhum homem, não é? Mas nenhuma pessoa, e nem mesmo o Senhor Jesus, naquele momento, poderia dizer a hora, o momento, o local, a forma como isso aconteceria. Então, nós não sabemos que horas, que momento, que o Senhor vai voltar, e ninguém pode prever com exatidão esta data específica. A Bíblia deixa claro que qualquer um que tentar fazer uma previsão sobre essa data estará incorrendo em erro, estará sendo naquele momento um falso profeta, não é? Agora, apesar de nós não podermos indicar a data exata, o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui é que nós podemos observar sinais. Nós podemos observar o que está acontecendo ao nosso redor, para de alguma maneira termos a expectativa de que este momento está próximo. Embora eu não possa dizer com certeza qual será o dia, eu posso de alguma maneira preparar o meu coração, a minha vida, para a brevidade desse momento. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, entre outras coisas. Então, sempre que Jesus falou aí sobre a sua volta, ele sempre fazia um alerta aos seus discípulos. Ele anunciava que a sua volta iria acontecer, mas ao mesmo tempo, próximo àquelas palavras, ele dizia
que os discípulos, de alguma maneira, tinham que se preparar para o dia desta vinda. Então, isto está se referindo a nós, discípulos de hoje, que estamos vivendo, talvez, nos dias em que este fato ocorrerá. Não podemos prever, mas temos a sensação de que esse tempo está mais perto do que a gente pode supor. Então eu creio que a palavra mais do que nunca se refere a nós para os dias atuais, e sempre que Jesus tocava nesse assunto, ele dizia que os discípulos deveriam viver nesta expectativa, mesmo aqueles de 2000 anos atrás. A expectativa é uma realidade para todo crente desde 2000 anos atrás. Do momento em que Jesus subiu aos céus, ele está na iminência de voltar. Não sabemos quando, mas a iminência ela é real desde aquele momento. Então, todos os discípulos ao longo da história deveriam viver nessa expectativa. E essa expectativa é que dá uma condução à nossa maneira de viver, ao nosso modo de viver. Se vivemos na expectativa, sabemos que ela é real e vivemos preparados para isso. Há um louvor que às vezes nós cantamos aqui, que diz, eu estou preparado. Você já cantou esse louvor aqui? E você já se perguntou se realmente aquilo que você está dizendo é verdade? Nós dizemos, eu estou preparado, eu estou preparado. Mas será que estamos? Se não estamos, deveríamos estar. Para que este momento seja, na verdade, um momento glorioso para nós. Um momento de realização. Não um momento de uma surpresa aflitiva, mas muito pelo contrário, um momento de alívio para cada um de nós. Se o crente hoje vive nessa expectativa e ela, quando acontecer, se transformar num momento de alívio, está ótimo, mas não num momento de desespero ou de medo, não é? Então Jesus sempre disse as coisas dessa maneira. Veja, nenhum de nós deve ficar ansioso com relação a essas coisas. No próprio versículo 34 do mesmo texto, vamos ler. Jesus diz assim no verso 34 de Lucas 21, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus está dizendo, o dia da minha vinda não pode ser para você como uma armadilha, como um laço, como se você pensasse, puxa, fui pego de surpresa, fui pego com a boca na botija, né? Fui pego no erro, estou enlaçado, estou enrascado com essa situação. Então o que Jesus diz, a minha maneira de viver tem que ser uma maneira de viver que me torne este dia como uma expectativa de coisa boa para mim, como algo natural, e não como algo que vai me pegar, que vai me enlaçar, não é? Mas para isso, o que ele fala? Eu não posso estar aí preocupado com as coisas desse mundo. Eu não posso viver uma vida de ansiedade, dominado por uma ansiedade desenfreada. E como consequência, ele diz assim, olha, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações. Veja, ele coloca preocupações do mundo no mesmo nível de orgia e de embriaguez. Talvez você diga assim, pastor, eu não faço uma orgia há muito tempo, que eu não estou nessa mais. De repente é ótimo, mas e a preocupação das coisas do mundo? Será que isso ainda está no seu coração? Então Jesus colocou essas coisas no mesmo nível, elas estão tão ruins quanto, pois não deveriam estar presentes na nossa vida. A embriaguez, essa torpeza, né, em relação às coisas, às consequências. Talvez você não se embriague com bebida, mas se embriaga com as coisas desse mundo, né? Se embriaga com as riquezas, com as coisas que te cercam. Teu coração fica dividido com tanta coisa que tem de opção nesse mundo. Isso é um tipo de embriaguez. E Jesus está dizendo, você não deveria ser apanhado assim,
Quando eu voltasse, o dia da minha vinda não poderia ser para você como um laço, como uma armadilha. Deveria ser algo que naturalmente venha a acontecer e venha como uma consequência daquilo que você tanto esperava, com tanto anseio, com tanta alegria. Não um momento de tensão, de perigo, mas um momento de alegria, um momento de paz, um momento de realização. Então, Jesus sempre falava assim, não é? Com a igreja, com os discípulos a respeito da sua vinda. E aí, irmãos, eu fico pensando na gente, na nossa qualidade de vida hoje. Muitos de nós que nos dizemos cristãos, vivemos tremendamente ansiosos no mundo, não é? Vivemos tremendamente preocupados, em eternas crises, né? De consciência, de existência, totalmente envolvidos com o sistema desse mundo, não é? Totalmente embrulhados nessa confusão, nesse emaranhado de coisas. Como é que fica, então, essa nossa expectativa em relação a essa realidade que tanta gente, apesar de estar na igreja, ainda está vivendo, né? Essa angústia que toma conta de tanta gente. É muito triste nós vermos cristãos angustiados pelas mesmas coisas que as pessoas do mundo também estão angustiadas. Às vezes nós fazemos crises enormes, mas são crises que não têm razão de ser. É como eu costumo dizer, choramos de barriga cheia. Né? Falamos de escassez, sentimos falta de coisas, sentimos falta de bens, sentimos falta de realizações que gostaríamos e tal, e entramos em crise por causa dessas coisas. Ficamos com medo, temos temores, temos aflições, temos medo de tudo. Hoje, na sociedade em que vivemos, é muito comum que isso aconteça. É tão comum hoje em dia a síndrome do pânico, não é? Tão comum esse temor que toma conta dos corações, a depressão, as doenças do nosso dia a dia tão agitado, não é? Mas veja, na vida de um cristão, se não for por um problema biológico, né, esse problema emocional simplesmente não deveria acontecer conosco, irmãos. Porque a nossa expectativa é outra. O nosso alvo deveria ser outro. Nós não deveríamos ansiar pelas mesmas coisas que as pessoas desse mundo vivem ansiando. Então, a nossa reação diante de tudo isso deveria ser completamente diferente. Então, eu creio que o Senhor deseja, como disse aqui nesse texto, que cada um dos seus discípulos esteja preparado, sim, para o dia da sua vinda, mas com uma atitude diferente, com uma atitude que mostre isso. Eu vejo às vezes as pessoas tendo crises no trabalho, porque perderam alguma coisa, porque foram passadas para trás, porque perderam uma posição, porque isso e aquilo. Irmãos, a nossa justiça pertence a Deus. A maioria das coisas pelas quais a gente luta com tanta força não valem isso, entende? A maioria das posições que a gente tenta defender com unhas e dentes não valem isso. É melhor abrir mão, é melhor entregar. Eu sempre lembro do texto de Jesus lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Como eu já disse aos irmãos aqui, o texto onde começou a minha conversão, porque foi o maior conflito da minha vida ler aquele texto na época em que eu li, porque eu via que eu não vivia nada daquilo que Jesus ensinava ali, e Jesus estava ensinando coisas tão práticas para o dia a dia. E lá ele diz assim, olha, se alguém quiser tirar a tua túnica, entrega também a capa. Ele não manda você sair no tapa por causa da túnica. Ele não manda você tomar a túnica de volta. Ele não manda você perseguir quem tirou a túnica. Muito pelo contrário, diz, dá a capa também. Por quê? Ah, vou sair perdendo? Não, porque eu sou a tua justiça. Porque eu é que te recompenso. Porque eu cuido de você. E eu tenho muito mais coisa para te dar do que alguém pode tirar. Então não vale a pena esse estresse, porque perdi. Se alguém quiser te obrigar a andar uma milha, o que Jesus disse? Vai com ele 2. Surpreenda esse que quer te fazer mal, mostrando para ele que o mal que ele te deseja não atinge você. Ele pensa que está te obrigando a andar uma milha, mas você voluntariamente anda a 2 com ele. Acabou o mal, entende? Quando você faz isso. Mas foi isso que Jesus disse, irmãos. Ele disse, não disse brincando, ele disse sério. Quando ele falou, quando alguém te ferir uma face, volta a outra, isso não é uma brincadeira, Jesus falou sério. Porque, na verdade, é Ele que nos protege.
é Ele que nos justifica, é Ele que é a nossa justiça. Então essas aflições todas que a gente vive hoje, a maioria das crises do nosso dia a dia, são frutos do nosso egoísmo, são frutos do nosso orgulho, que não pode ser tocado, e a pessoa quando tem o seu orgulho ferido, ela entra em uma crise enorme, como eu fui injustiçada. A minha justiça é do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, Jesus está nos falando essa noite, Ele está voltando. Então a gente não tem tempo de ficar com palhaçada. A gente não tem tempo de ficar em crise. A gente não está em tempo de ficar emocionalmente abalado. Nós temos é que fazer a obra enquanto é tempo. Nós temos é que ser úteis enquanto é tempo. Nós temos é que nos despojar de frescuras enquanto é tempo. Tem muito crente fresco hoje em dia, irmão. Fresco, mesmo, fresco. Se é homem, eu até duvido. Se é mulher, é fresca também, entende? É muita frescura, gente. A gente tem que parar dessa frescura e começar a se preparar. Porque Jesus está voltando e a gente está aí de crisezinha, porque alguém tomou o meu docinho, porque alguém levou o meu lugar, porque alguém me obrigou a fazer o que eu não queria. Vamos parar com isso, irmãos. O que Jesus nos disse nesses versículos que a gente leu aqui é muito mais do que isso. Veja o que Jesus fala aqui, comparado aí com as notícias que nos chegam diariamente, é para a gente refletir. Veja o verso 25. Ele fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Irmãos, há quanto tempo vocês têm ouvido essas notícias de desgraças que têm acontecido e piorado? Todo mundo vai dizer, mas sempre teve desgraça no mundo. Mas Jesus disse isso há 2000 anos. Por quê? Porque há 2000 anos os discípulos tinham que ficar preparados. Há 2000 anos eles tinham que viver nessa expectativa. Mas se você fizer uma estatística, cada vez mais que o tempo passa, maior é a incidência destes acontecimentos e mais graves e em lugares inesperados. Você soube que essa semana teve um tornado em São Paulo? Quando que a gente imaginava um tornado aqui pertinho da gente? No Rio já teve tornado, Tony Tornado, lembra Tony Tornado? Mas tirando esse não teve outro. Daqui a pouco vai aparecer outro aqui no Rio. Sabia disso? E não vai ser o Tony. Vai ser só o tornado. E agora? Você está preparado? Não, a gente não está preparado. Irmão, tem umas coisas que acontecem em outros países que se acontecesse aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, morria todo mundo. Porque a gente não está preparado. Nossas construções não são preparadas para temor de terra, não são preparadas para vento, não são preparadas. Nossa estrutura não é preparada para o frio. Já pensou se aqui no Rio de Janeiro fizesse um frio como faz na Europa? Morria todo mundo, irmão. Porque aqui a gente tem chuveiro elétrico. Sabe, chuveiro elétrico, quando tem frio, não serve para nada. Não tem aquecimento em nenhuma casa. Então, irmãos, nós vamos chegar a um tempo em que as coisas vão começar a cada vez mais acontecer. Os sinais estão se mostrando, né? Os tsunamis estão chegando, as tempestades, os furacões, os vulcões. É um contexto do qual Jesus fala que se torna evidente para todos nós. E a perplexidade das pessoas já estão começando a se mostrar, porque diariamente nos chegam notícias. Essas notícias são sinais. Repito de novo, não sei que dia Jesus vai voltar. Ninguém pode saber. Mas os sinais nos dão uma ideia de que as coisas estão se aproximando, né? E todos vão ficando cada vez mais perplexos, como o Senhor fala aqui na sua palavra, né? Veja só o versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Poderes dos céus. Tem meteoros aí para cair na cabeça da gente, né? Sabia disso? Tem poderes dos céus aí para serem abalados, e isso causará perplexidade na maioria das pessoas, como o Senhor Jesus está aqui nos advertindo. E isso será experimentado com terror, com pavor, com pânico, não é? Isso tudo está descrito pelo Senhor aqui. Agora, Pedro também nos adverte. Vamos ler 2 de Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro, também inspirado pelo Senhor Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa palavra também para nós. 1 de Pedro,
capítulo 3, do verso 3 ao verso 9. Ele diz, não seja, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, do 3 ao 9. Ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Temos visto isso. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está trazendo essas palavras porque já naquela época, algumas pessoas começaram a dizer, está demorando. Porque Jesus prometeu isso ainda quando estava com seus discípulos. O capítulo 21, versículo que a gente leu 25 em diante, Jesus ainda estava vivo com seus discípulos, estava prometendo isso. E na época de Pedro, já alguns anos depois, as pessoas começaram a questionar, será mesmo? Mas eu continuo vendo o céu no seu lugar, vendo o sol, vendo a lua, as estrelas, está tudo aí, não mudou nada. Será mesmo que isso vai acontecer? E o apóstolo Pedro está dizendo sim, não se deixe levar por esses comentários, mas mantenha a sua vida preparada. Já na época de Pedro, havia necessidade de estar realmente preparado, e quanto mais agora, irmãos. Então, o que o Senhor está aqui tentando dizer a cada um de nós, como disse aos discípulos naquele dia? Que nós devemos reagir a esses fatos de maneira diferente. A reação de um cristão, ela deve ser diferente da reação das pessoas normais. Veja só, nós não somos normais, irmãos. Segunda de Pedro, de novo, vamos ler. 2 de Pedro, capítulo 3, onde estávamos lendo, só que agora no versículo número 11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha a conclusão de Pedro. Tudo isso que você conhece será desfeito. Como quem diz assim, não vale a pena lutar por nada dessas coisas. Não vale a pena se empenhar tanto por ter, por ganhar, por amealhar, porque tudo isso será desfeito. Então a consequência é, vocês deveriam ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Esse é o viver que nós temos que ter. Não apegados, não enlaçados por tantas coisas. As coisas são para serem usadas, irmãos. Se tivermos condição de as usar, as usamos. Mas não nos apegamos a elas. Não vale a pena lutar por elas. Veja que desde que o mundo é mundo, as pessoas se matam pelas coisas. Já reparou isso? As guerras acontecem pelas coisas. As disputas familiares acontecem pelas coisas. Irmão briga com irmão pelas coisas. Não é assim que funciona? Desde que o mundo é mundo, as pessoas disputam a posse das coisas. E Pedro está dizendo, tudo isso será desfeito. Então você precisa viver num santo procedimento. Ou seja, a vida que cada um deve ter é a vida de santidade. Esse deve ser o alvo da nossa vida. E em santidade não passa por aborrecimentos assim, por lutas, por disputas, por fofocas. Isso não convém a santos.
como diz a palavra de Deus, né? E ainda na segunda de Pedro, veja só o verso 14, o que ele diz. Por essa razão, pois, amados, esperando o quê? Estas coisas, empenhai-vos, por ser desachado por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Você entendeu o que Pedro disse aqui? Pelo Senhor, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo. Você precisa aguardar estas coisas, que certamente hão de acontecer, e você precisa se empenhar em ser achado em paz. Irmão, Jesus disse, deixo-vos a paz. E por que hoje a gente vive sem paz? Por que a gente vive sem paz? Sabe por quê? Porque a maioria de nós é que tira a nossa própria paz. Não são os outros que tiram a sua paz. É você que perde a sua paz. Quando um não quer, dois não brigam. Não está na Bíblia isso, tá? Mas é verdade. É verdade. Nós perdemos a nossa paz porque nos deixamos levar por pessoas que querem nos fazer mal. Enquanto a Bíblia diz que aquele que quer me fazer mal, eu devo orar por ele e devo amá-lo. Só a minha Bíblia que diz isso? A sua diz isso? Por que você não disse amém? Então? Mais uma vez no Sermão do Monte. Ah, irmão, o Sermão do Monte. Tem pouca gente que lê esse sermão, né? Porque Jesus diz, orem pelos que vos perseguem, amem aos seus inimigos. E no versículo 48 do capítulo 5, ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, por que perder a paz se tem alguém me perseguindo? Por que perder a paz se tem alguém me fazendo mal? Por que perder a paz se tem alguém me desprestigiando? Na verdade, a paz que Jesus me deu deve ficar comigo. Eu devo tê-la em mim e devo distribuí-la aos outros. E não posso perdê-la, muito pelo contrário, Jesus tem que me encontrar em paz. Imagina Jesus voltar agora e encontrar você brigado com seu vizinho. Imagina Jesus voltar agora e encontrar você brigado com sua mãe, com seu pai, com seus parentes. Imagina, de rixa com os outros, tristinho, deprimido porque o teu chefe fez mal a você. Imagina Jesus voltar e te encontrar nessa situação. Fala sério, irmão, você acha normal isso? Eu não acho normal, não. Eu acho que é normal a gente passar por perseguições, a gente passar por aflições, a gente passar por tudo isso, mas Jesus disse, tenha bom ânimo. Amém? Isso tudo é normal. Ter gente que persegue a gente, ter vizinho chato, ter gente que faz mal pra gente, bota macumba na tua porta. Tudo isso é normal, gente. Agora você vai se abalar com isso? Isso não é normal. Você ficar deprimido com isso, porque alguém te fez mal, isso não é normal. Jesus fala, se alguém fizer mal para você, você ora por ele. Você ama ele. Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor traz paz para o teu coração. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então não pode ter lugar no teu coração para raiva, para ódio, para rancor, para angústia, para vingança, para ficar de beiço porque alguém te fez alguma coisa. Não pode ter lugar. E cada vez que você fica assim, só quem ganha é o diabo. É igual quem não gosta de apelido. É aí que o apelido pega, já viu? É, irmão. Você está no... agora é bullying, né? Dizem que agora tem esse nome, botar apelido do outro é bullying, né? Palhaçada, né, que tem nos nossos tempos. Mas já viu que apelido só pega em quem não gosta do apelido? Quanto mais nervoso você fica, mais os outros fazem você ficar nervoso. Eu acho que você está precisando ficar meio zen, irmão. Mas zen da paz de Cristo, entende? Da paz que Jesus te deu. Nada pode abalar quem está em paz. E Pedro diz, se você sabe que esse dia virá, que você se esforce por ser encontrado em paz. Se Jesus voltasse agora, como é que ele encontraria o seu coração? Responde para mim, meu amado. Como é que ele encontraria você nessa crise? Porque alguém pisou no teu pé. O que Jesus diria disso? Ele diria no mínimo assim, você não ouviu nada do que eu disse? Você não escutou nem uma pregação do pastor Maurício? Você não leu o Sermão da Montanha?
Por que você está vivendo isso? Eu acredito que Jesus perguntaria. Então, amados, a gente tem que mudar o nosso procedimento. Nós temos que viver preparados. Mas isso inclui observar o que diz o Senhor. Volta lá no texto em Lucas 21. Olha só o que diz aqui o versículo 28 do capítulo 21 de Lucas. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, o que você tem que fazer? Exultar e erguer a cabeça, ou em outra versão diz levantar a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Veja, a palavra que Jesus dá é completamente diferente daquilo que muitos de nós fazem. Ao tomar conhecimento, ao perceber os sinais, ao perceber que as coisas estão se encaminhando desta maneira, os abalos que estão ocorrendo no mundo, os problemas que você está passando na sua própria vida, os sinais que Deus está te dando, ao percebê-los, você tem que exultar e você tem que levantar a cabeça. É essa a reação que o Senhor deseja. É o mesmo que o Senhor disse lá em João, quando ele fala aquele versículo que eu tanto repito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é o que vale a dizer, levante a cabeça. No mundo você vai sofrer, mas levante a cabeça. No mundo as pessoas vão te maltratar, mas levante a cabeça. No mundo as pessoas vão te perseguir, mas levante a cabeça. Todas essas coisas são apenas sinais de que está próximo o dia da minha vinda. Irmão, duas coisas vão acontecer. Ou Jesus vai voltar, ou ele vai me levar. Todas as duas coisas são boas. Amém? Ou não? Ou ele vai voltar, ou ele vai te levar e você vai morar com ele no céu. Então está triste por quê? Fala para mim. Se tudo que vai acontecer com você é bom, só coisa boa tem para acontecer contigo. Imagina Jesus voltar, que maravilha. Exulte e levante a cabeça. Imagina você morrer crente, que maravilha. Levante a cabeça e exulte pela sua morte, que você vai encontrar com Jesus. Tudo que te espera é bom. Então o que acontece nesse meio tempo não pode tirar meu ânimo, não pode abaixar a minha cabeça. Eu preciso levantar a cabeça. O Senhor deixou isso aqui textualmente para os seus discípulos. Nessa hora, você não tem que ter medo. Você não tem que se esconder. Você não tem que ficar angustiado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Você tem que exultar. Você tem que levantar a cabeça. Você tem que saber o que há de você, o que há para você prometido pelo Senhor. Então a tua atitude tem que ser um reflexo daquilo que você crê. Levante a sua cabeça e não se deixe dominar pelas crises, pelos abalos, pelas aflições que a vida apresenta. Enquanto você estiver vivo, vai ter aflição, vai ter coisa. Nunca vai ter todo dia só maravilha, irmão. A vida da gente não é todo dia de maravilha. Tem muitos dias de maravilha, muitos dias de coisa boa, mas tem o dia mau também. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 6 que a armadura de Deus está aí disponível para você usar no dia mau. Para você, no dia mau, saber se defender dos dardos inflamados do maligno. Então quer dizer que existe o dia mau na vida até do crente. Mas não importa se o dia é bom, se o dia é mau. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar nele? Não é isso que diz o Salmo? Esse é o dia que o Senhor já fez. Alegremos-nos nele. Oh não, é mais um dia, eu não aguento mais essa vida. Então morre logo, pô. Olha, pelo amor de Deus. Todo dia levanta, meu Deus, a minha vida. Então some. Porque não é possível. Deus te deu o dia, Deus te deu a vida. Se você está respirando, foi Ele que fez isso para você. Então trata de botar um sorriso nessa cara. Trata de levantar essa cara, que eu não quero te ver de cara baixada. Amém, irmão? Se eu te ver de cara baixada, eu vou te dar um tapa nas costas, que você vai levantar. E a mulher escondeu a cara na Bíblia. Mas é isso, querido, porque é sério, a gente está brincando, mas é sério. Não é isso que Deus tem para você. Você anda aí cabisbaixo, cabeça baixada. O que houve? O diabo está furioso comigo. Meu chefe me humilhou.
Ah, não sei quem, o irmãozinho está me perseguindo. Para com isso, para dessa reme-reme dessa... Não é possível isso, irmãos. Isso não é vida de crente, não. A gente sofre, a gente até chora uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então no dia seguinte a cabeça já tem que estar erguida, a cabeça já tem que estar para cima e viver. Vai ter sofrimento? Vai, mas o sofrimento não vai baixar minha cabeça não, irmão. A minha cabeça só baixa diante do Senhor. É diante dele que a gente se humilha. A Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno te exalte. Veja, você se humilha não para o mundo, não para as coisas, mas para Deus. E ele então depois te exalta. Por isso que quando alguém quiser te tirar a túnica, você pode entregar a capa. Por isso que quando alguém te obrigar a fazer uma coisa, você pode fazer mais do que te obrigado. Porque o Senhor depois te exalta. Então não tem lugar para crise na nossa vida dessa forma, irmãos. Tem lugar para sofrimento, tem lugar para dor, tem lugar até para uma certa angústia, mas que não dure mais que uma noite. Que você levante logo a sua cabeça. Porque eu vejo na Bíblia vários exemplos, eu quero dar alguns para você, de pessoas que enfrentaram dificuldades, mas grandes dificuldades. E muitas desses personagens bíblicos enfrentaram dificuldades que a gente aqui nem sonha em enfrentar. Não é? Mas como eu gosto de dizer, a gente gosta de chorar de barriga cheia, né, irmãos? A gente, qualquer coisinha está chorando, uma unha encravada você chora. Você já lembrou de agradecer a Deus pela tua caminha? Já lembrou de agradecer pelo teu chuveiro elétrico? Eu lembro de agradecer. Todo dia que está frio eu ligo o chuveiro e digo, ah, Senhor, oh, que água quentinha, obrigado, Jesus. Mas é bom, irmão, nas mínimas coisas, a gente saber do cuidado do Senhor com a gente. É agradecer a Deus. Porque, veja, os nossos problemas não se comparam aos problemas que alguns personagens viveram. Você conhece Jó? Eu gosto de falar de Jó, né? Jó é um personagem, não é fictício. É verdade, é uma história real. Que aconteceu, não é uma fantasia, não é uma alegoria, como alguns gostam de dizer, alguns teólogos modernos, né, gostam de relativizar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Veja, Jó, ele foi sacudido, queridos. A vida dele foi sacudida de tudo que ruim que podia acontecer, aconteceu, e tudo no mesmo dia. Então não escolheu, não foi acontecendo, foi tudo na mesma hora. Tudo desabou na vida dele. Mas como é que esse homem sobreviveu a isso? Ele sobreviveu a isso por uma razão muito simples. Ele não deixou que a sua confiança em Deus se fosse junto com os bens que ele perdeu. Ele perde os filhos, ele perde a riqueza e ele perde a saúde. Mas ele não perde a confiança em Deus. É isso que levanta ele depois. É isso que faz com que ele passe, mas depois seja erguido novamente. Então ele levanta a sua cabeça. E lá no final do livro de Jó, você vai ver ele dizendo isso, né? Quando ele fala para Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque eu levantei o rosto, eu levantei a face, eu vejo o Senhor. Eu vejo Deus agindo na minha vida. Então é isso que vai fazer diferença. Então, mesmo que alguma coisa venha perturbar a gente, um sofrimento, uma dor, eu não posso permitir que a minha confiança ela se abale. Eu gosto de citar também o Salmo 37, vamos ler? Salmo 37, versículo 23 e 24. Salmo número 37, verso 23 e 24. Irmãos, são palavras do Senhor para nós. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que promessa maravilhosa, né? Veja, ele até cai, mas não fica prostrado. Veja, não quer dizer que Deus impede qualquer desgraça de acontecer na vida da gente. A gente até cai, a gente até tropeça. Como Jó um dia caiu. O mundo de Jó caiu. Você já imaginou isso acontecendo com qualquer um de nós? Perder filhos, perder dinheiro, perder saúde, tudo na mesma hora. Caiu o mundo. Mas não vai ficar prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. O Senhor estende a mão e levanta.
Porque Deus nunca quer ver você prostrado a não ser diante dele. E mesmo assim, quando você está prostrado diante do Senhor, ele te levanta. Daniel, quando teve a visão do Senhor, ele se prostrou. E o Senhor disse a ele: fica de pé que eu vou falar contigo. O Senhor não vai falar com quem está prostrado. Não, ele fala com quem está de pé. Então ele ajuda até você a levantar para falar com você de pé, com você com cabeça erguida, com você diante das situações, mas sem se deixar abater. Ele levanta você. E foi isso que aconteceu num processo longo e doloroso com Jó, mas que valeu a pena. E que no final a Bíblia diz que tudo ele recebeu em dobro, irmãos. Mas foi ele também que disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Fé, confiança, expectativa boa de que algo realmente bom vai acontecer. Há um outro exemplo que eu gosto de citar muitas vezes, é o exemplo de José. José lá do Egito, né? Quem mais sofreu como José, como Jó? Esses exemplos estão na Bíblia aí para fazer a gente pensar. Ele é vendido pelos próprios irmãos. Gente, hoje eu vejo gente na igreja, porque um irmão fez uma coisinha com ele, entra em crise, entra em depressão, fica traumatizado. Como tem gente traumatizada hoje? Já não falei que isso é frescura, gente? É frescura, que traumatizado nada. Olha para Jó, olha para José, foi vendido pelos irmãos. Agora tem gente que se eu der uma pancada no filho, ele vai ficar traumatizado. Pensa bem nisso, irmão. Pensa muito nessa situação. Traumatizado. José é vendido como escravo, é abandonado, vai experimentar a prisão. Depois ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar. É acusado e vai ficar na prisão. Todo o tempo ele está experimentando abandono, sofrimento, coisas suficientes para levar ele para fazer uma terapia de uns 5 anos de psicanalista. É ou não é? O que José passa é para ficar uns 5 anos no divã. Primeiro curando lá o passado do abandono dos irmãos, do pai e da mãe. Curando, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, hoje, os crentes modernos hoje, estão tão envolvidos por aquilo que o mundo diz que é verdade, que a gente traz sem questionar. A gente não questiona. A psicologia diz, a gente diz amém, psicologia. Agora a Bíblia diz, a gente não diz o mesmo amém. Não é? A filosofia do mundo hoje diz, e a gente diz amém. Hoje eu estava lendo no jornal, saiu a notícia que agora os psicólogos estão dizendo que a adolescência vai até os 25 anos. Vocês leram essa notícia? Não leram, não? Está no jornal de hoje, irmão, no Globo. A adolescência vai até os 25 anos. O que eu faço com isso? Me diga. E agora? Mas a gente vai aceitando, porque não foram os psicólogos que falaram que a gente fica traumatizado, que os nossos filhos, se receberem um não, ficam traumatizados e tal, e coisa. Por quê, irmãos? Por que a gente não confia em Deus? Por que a gente não olha para os exemplos bíblicos e traz o que é bom para nós? Não, a gente gosta de olhar para o sofredor, a gente gosta de olhar para o mau exemplo, né? A gente gosta de olhar para aquele que está na fossa, né? E a gente quer trazer essa fossa para a gente também. Não, meu amado, não aceito isso na minha vida. Eu posso aceitar um sofrimento, mas não aceito que ele me derrote. Não aceito que ele abaixe a minha cabeça, porque o Senhor me manda erguer a cabeça. Ele mandou, levante a cabeça. Quando tudo isso em tua volta estiver acontecendo, levante a cabeça e exulte. Não fique prostrado, é a palavra de Deus. E José é um cara que não ficou prostrado. Ele em todo o tempo estava com a sua cabeça erguida. Ele era escravo, mas ele era o melhor escravo. Ele era prisioneiro, mas ele era o melhor prisioneiro. Hoje em dia as pessoas, quando alguma coisa acontece de errado, já ficam chutando o balde. Ficam desistindo de tudo, ficam praguejando, ficam xingando Deus. Quando que eu vejo isso na Bíblia, irmãos? A gente chorando de barriga cheia, reclamando com umas frescuras.
Eu sei que vai ter gente com raiva de mim hoje, mas eu quero dar raiva mesmo. Quero dar raiva. Quero que você fique com raiva. Fique com raiva de mim. Se Deus falar no teu coração, pode jogar a raiva toda para mim. Eu aguento. Mas eu quero que Deus te cure. E que você pare de ser fresco. Pelo amor de Deus. Para de ser fresco. E vive a vida que Deus tem para você. Existe uma alegria no Espírito Santo. Pensa no que a Bíblia diz, o reino de Deus é alegria, é paz. O reino de Deus é isso, queridos. E se nós oramos, venha o teu reino, como eu posso viver sem paz, sem alegria? A minha alegria está condicionada a quê? Ganhar na loto? O que a minha alegria está condicionada? A não ter problema? Ah, se eu não tenho problema, estou alegre. Se tem problema, estou triste. Não, irmãos, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que está em você se manifesta numa alegria, numa paz. Como disse a Bíblia, não é a paz que todo mundo está acostumado. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que ninguém explica. Como pode você estar em paz tendo acontecido essa desgraça na tua vida? José, como pode você ser um bom escravo, você tendo sido vendido pelos seus irmãos? Como pode você ser um bom prisioneiro se você sofreu uma denúncia falsa que armaram contra você? Como pode? Porque o reino de Deus, a Bíblia diz, está dentro de nós. E ele é alegria e paz no Espírito Santo. Mas eu pergunto para você, meu irmão, o que está dentro de você? O que está dentro do seu coração? Fala para mim. É angústia? É tristeza? É agonia? Não, quem está dentro de você é o reino de Deus. Quem está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Então eu não aceito que você esteja nessa angústia. Eu não aceito que você esteja nessa agonia. Jesus está voltando, ele tem que te encontrar em paz. Em paz. Então, se um dia o teu chão também tremer, como tremeu o chão de Jó, o chão de José, está tudo bem quando tudo vai bem. É assim a nossa realidade, né? Está tudo firme, a terra está firme. Opa, está tudo bem. Agora, se o chão tremer. E, segundo disse Jesus, o chão vai começar a tremer daqui a pouco. Ah, no Brasil não tem terremoto. Espera. Espera. Aí eu estou falando do terremoto literal, né? O chão tremeu literalmente. Mas às vezes o chão treme sem terremoto. Nessas lutas do dia a dia que eu acabei de enumerar aqui, como Jó, como José, o chão desses caras tremeu. Se isso acontecer com você, se isso acontecer comigo, o que nós vamos fazer? Sentar e chorar? Não, Jesus disse, quando isso começar a acontecer, exulte e levante a sua cabeça. Deus quer te ver de cabeça erguida. Você é filho de Deus. Isso não quer dizer que você vai ser rico. Isso não quer dizer que não vai ter doença na sua vida, nem na sua família. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é teologia de Deus. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que ter a sua cabeça erguida. Porque você tem um pai, você não é bastardo. Você foi adotado por Deus em amor. Então você pode andar de cabeça erguida, não como orgulhoso, mas como alguém consciente do que Deus fez por você, do tamanho do preço que foi pago pela sua vida, para que você ande de cabeça erguida, como Jó ao dizer, o meu Redentor vive. Irmãos, o nosso corpo fala. Já leram um livro que chama O Corpo Fala? Nossas reações, nossos gestos, nossos olhares, nossa maneira de agir, dizem às vezes mais do que as nossas palavras. Quando Jesus diz, levante a sua cabeça, porque uma pessoa de cabeça erguida passa uma mensagem. E qual a mensagem passa uma pessoa assim? O que você acha disso aqui? Ó vida, ó azar, ó desgraça. O que você acha disso? Irmãos, isso é normal acontecer um dia ou outro com qualquer um de nós. Agora é normal, toda hora, qualquer momento que alguém olhar para você, você está de cara feia. É fome, é?
É normal isso? Fala sério para mim. Não é normal. Não é normal. Bota um sorriso nessa cara. Ri para mim, por favor. Bota um sorriso na tua cara, por favor. Ah, eu não tenho motivo para sorrir. Então tu não é crente, meu querido. Tá com o diabo. Porque crente quer motivo. Qual o motivo que um crente tem para sorrir? Me diga. Ganhar na loteria? Ter casa, comida, roupa lavada, carro do ano? O crente teve o perdão dos seus pecados. O crente não vai habitar a eternidade no inferno. Tu quer mais motivo para rir, irmão? O crente vai permanecer para sempre. Ainda que morra, viverá, disse o Senhor. Quer mais motivo para rir? Então eu admito que você tem um dia de cara feia. Mas toda hora olhar para a tua cara e ver essa cara de abacaxi, de maracujá. Não dá. Não dá. Se você conhece alguém aqui, dá um toque nessa pessoa. Fala assim, melhora essa cara, pelo amor de Deus. Nem pitangui dá jeito nisso, gente. E cara feia, pitangui não resolve, não. Porque é intrínseco a atitude mental da pessoa. Não posso viver assim. Jesus está voltando. E quando Ele chegar, Ele vai me encontrar rindo. Ele vai me encontrar exultando. Ele vai me encontrar de cabeça para cima, irmãos, e não de cabeça para baixo. Como Ele vai encontrar você? Fala para mim. Com essa cara amarrada, reclamando da vida, reclamando dos outros, se achando vítima de tudo, achando que todo mundo está contra você, com mania de perseguição. Como é que Jesus vai encontrar você se Ele voltasse agora? Por isso, meu amado, como Jesus disse, exultai e levante a sua cabeça. Para que quando Ele chega, Ele te encontre de cabeça erguida, sem estar derrotado pela crise que vai se instalar ao redor do mundo todo. Que Ele te encontre como um vencedor. Amém? Não porque você tem tudo que você quer, mas porque você tem o Senhor. Essa é a razão da nossa vitória. Essa é a razão da nossa alegria. E o mundo todo pode se abalar, mas você vai permanecer firme. Amém? Todo mundo vai se abalar, mas o que confia no Senhor é como o monte de Sião. Não se abala, firme para sempre. Diz isso na tua Bíblia? Na minha diz isso. O que confia no Senhor não se abala, está firme para sempre. Não importa o que aconteça. Amém? Eu não sei se você gostou ou não, mas foi Deus que falou para você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Descansa nele. Descansa no Senhor. Diz esse louvor. Confia nele. Sinta a alegria de ter Deus, de conhecer o Senhor. Peça a Ele. Cobre-me, Senhor. Faça uma oração ao teu Deus agora. Se é você que anda triste, se é você que anda de cara amarrada, feia, ore a Deus agora. Senhor, cobre-me com tuas mãos. Descansarei, pois sei que és Deus. Você sabe quem é o teu Deus? Você conhece Ele? Então você pode descansar nele, porque
porque Ele é a segurança da tua vida. O Senhor manda dizer para você essa noite: levante a tua cabeça, erga a tua cabeça, alegre o teu coração, exulte no Senhor. Se foi para você que Deus falou, queria orar com você. Vem aqui à frente, venha falar com Deus, venha orar junto comigo. Se foi a você que o Senhor disse essa manhã, essa noite, levante a cabeça. Eu quero te chamar aqui à frente para levantar a tua cabeça, para olhar para o Senhor e para dizer: Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar no Senhor, porque eu conheço o meu Deus e eu sei que os teus propósitos para mim são os melhores. Deus mandou dizer a você essa noite: levante a tua cabeça, meu irmão. Levante a tua cabeça, alegre o teu coração. Alegre o teu coração na presença de Deus. Não pelo que está acontecendo na tua vida, mas pelo que Deus tem feito por você, pelo que o Senhor preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então há algo preparado para você. Levante a sua cabeça, porque Deus tem algo preparado para você. Guarda o teu coração, tira o medo do teu coração, tira a justiça própria, entrega ao Senhor, abre mão, lança sobre Ele a tua ansiedade. Não lute por coisas que não vale a pena lutar. Entrega a capa, anda a segunda milha, e o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar, Ele vai trazer o sorriso para os teus lábios. Deus meu amado Senhor, abençoa teus filhos essa noite, Pai. Aqueles que receberam a tua palavra, aqueles a quem a tua palavra falou diretamente essa noite, Pai. Eu quero abençoá-los, eu quero pedir ao Senhor que algo grandioso seja feito na vida desses irmãos. Que a convicção da tua palavra, a verdade que foi ministrada, produz uma mudança de atitude, de mente. E que a partir de agora, Pai, seja cabeça erguida, confiança, júbilo no coração dos teus filhos. Quebra, Senhor, na vida deles todo sofrimento, meu Pai, toda angústia, toda dor, toda depressão, em nome de Jesus, todo medo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos, Pai, e ajuda cada um deles a erguer a cabeça essa noite, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão. Você recebeu a palavra do Senhor, agora obedece, amém? Obedece. Deus te falou, você ouviu a voz de Deus, bota um sorriso na tua cara agora, amém? Bota um sorriso, levanta a cabeça e acredita. Deus te salvou, Deus investiu na tua vida e há muita coisa ainda a ser feita. Mesmo que venham as tempestades, mesmo que o chão venha a tremer, mesmo que os sinais aumentem, você vai exultar e vai levantar a tua cabeça, esperando a vinda do teu Senhor. E Ele é a nossa justiça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça. Amém. Vamos louvar. Minha alma. Faça essa oração. Esse louvor é uma oração. Segura em ti, sabe bem que em Cristo fica. Se o trovão e o mar se erguendo bem Sobre a tempestade, sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. descansarei, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei.
seu descanso. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Fica chateado comigo não, tá? Mas se eu passar e ver você de cabeça baixa, eu vou te dar um tapa nas costas e o teu pescoço vai subir. Amém, irmãos? Tem a cantina funcionando, sexta tem culto de oração, sábado tem culto das mulheres, domingo pela manhã escola bíblica. Tem muita coisa boa para nós, para levantar a cabeça, estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus e crescendo no Senhor. Amém? Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz ao teu lar e faça você erguer a tua cabeça. Como um filho de Deus, viver dessa maneira. E que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Vamos louvar.